Começa agora o programa Integração 5.0, o seu novo canal de comunicação do Encontro Indústria Porto. O programa Integração dessa semana está aqui na Autoridade Portuária de Santos, onde o presidente Anderson Pomini apresentou uma série de obras que estão acontecendo e que irão acontecer nos próximos anos. São resultados positivos que a gente nunca viu. Impressionante em números de evolução, em números de investimento e em número de resultados que vai trazer não só para o Porto, mas para toda a região da Baixada Santista. Acompanhe o programa dessa semana. Nós trouxemos aqui um resumo do andamento das principais obras e projetos e ações do Porto de Santos. Lembrando que aqui é um espelho, mas nós temos uma linha do tempo para cada uma dessas obras, para cada uma dessas ações que serão apresentadas aqui. Olá, tudo bem? Hoje estamos aqui no Jornal Portuário, temos uma companhia bem agradável, André Orsini, né? Para esse bate-papo aí nós vamos falar sobre o ENIP Indústria Porto, né? 2025, essa primeira edição que vai acontecer em Brasília, né? André, primeiramente aí agradeço a oportunidade desse bate-papo, gostaria que você se apresentasse, né? Sabemos que você é o CEO da Orticom Brasil, né? E me fala um pouco aí dessa sua trajetória, né? Por favor. Luiz, primeiro agradecer a oportunidade de falar para o Jornal Portuário, falar que é um prazer estar aqui, a gente debater um assunto que eu gosto muito, né, que é a logística brasileira, que é produção industrial. Então eu comecei nesse negócio já há bastante tempo, Luiz, quase 20 anos. Sim. Visitando portos no mundo, conhecendo portos, trazendo aquilo que tinha novidade para poder o Porto de Santos se desenvolver, o que estava acontecendo há 20 anos atrás nos terminais, né? E com tudo isso a gente foi adquirindo um aprendizado. Até que em 2022 a gente viu a necessidade de unir quem produz a atividade produtiva, que são as indústrias, com a atividade logística portuária, que são aquelas que exportam e exportam. Sim. Então, a partir deste momento é que a gente deu a conotação do Encontro Indústria Porto. O que é isso? A gente coloca esses segmentos na mesma mesa para falar suas dificuldades, suas carências, suas perspectivas e principalmente para dialogar e construir uma pauta que é encaminhada ao governo federal e ao governo do estado de medidas que precisam ser tomadas para viabilizar e para melhorar tanto a logística quanto a produção industrial. Sim, legal. Referente a isso, André, eu gostaria que você me falasse um pouquinho sobre, eu sei que vão ter alguns painéis, né? Me elencasse aí os painéis principais que devam ser discutidos dentro do encontro. Olha, Luiz, a gente sempre toma duas pautas como os principais painéis. A pauta produtiva, que cabe à indústria, né? Ali a gente traz a Confederação Nacional da Indústria, a gente traz os órgãos especializados na produção industrial, exemplos de empresários, o próprio, às vezes, BNDES participa, trazendo aonde está sendo feito investimentos, como é que está sendo previsto o próximo ano. Então, a gente tem a pauta aqui, a pauta que eu chamo de produção, que é a pauta da indústria, aquela que a gente coloca o pessoal na mesa para falar o que está acontecendo. E esse ano, com essas tarifações impostas pelos Estados Unidos, vai ser uma pauta muito rica para a gente discutir, porque, diferentemente do que todo mundo achava, né, que o Brasil entraria numa crise, o Brasil, surpreendentemente, está conseguindo, através da carne e do café, fazer com que essa atividade produtiva consiga encontrar novos mercados, né? Viu até que o México subiu em 256% a compra de carne brasileira. Então, todos esses debates vão ser colocados nessa pauta que a gente chama, que é uma pauta voltada à atividade produtiva, à atividade industrial. E na pauta que a gente sempre dialoga porto, que a gente fala de logística como um todo, eu sempre gosto de citar logística, Luiz, porque não há uma navegação, não há um porto sem ter
junto com ele uma outra atividade que seja a atividade rodoviária, ferroviária, aérea. Todas as cargas elas precisam de complementações, de modais diferentes. Então, tudo que chega no Porto de Santos, ou ele veio ou ele vai através de um modal ferroviário ou rodoviário, né? Tudo que é exportado muitas vezes complementa por um modal aéreo. Então, essa integração dos modais, que a gente chama de logística como um todo, né, também é outra pauta que nunca fica faltando nos nossos debates. E aí a gente vai construir elas, e esse ano vai ser muito bom a gente debater a navegação de cabotagem, porque a navegação de cabotagem tem sido difundida no Brasil e ela precisa entrar na cultura daquele tomador de preço de frete, a navegação de cabotagem. Então, a gente vai ter um debate muito rico, onde a gente vai conseguir construir, junto com atividade logística, vamos falar de navegação de cabotagem, vamos falar de novas opções, de ampliações, de novos terminais que estão vindo aqui pelo Porto de Santos. Vamos falar agora da recente leilão que foi feito para o túnel ligando as duas margens do porto, que é importante, né? Mas também vamos apresentar outras opções de terminais fora de Santos, como é o caso do Porto Seco de Brasília, que também tem uma integração direta com o Porto de Santos, mas que oferece uma opção lá em Brasília como um terminal. Isso, você bem elencou a questão da ligação seca, né? Recentemente a gente teve leilão. Eu gostaria de saber quais serão os pontos centrais, né, referente à sua avaliação e se vai ser debatido dentro do encontro. Sim, terá que ser debatido, até porque a gente tem muitos segmentos que partem a partir da implementação dessa ligação seca, né? Porque ela começa a viabilizar ainda mais, né, a margem esquerda do Porto de Santos, que já é difundida, os dois maiores terminais estão estabelecidos na margem esquerda, né? Mas que agora, com a ampliação da possibilidade de ter novos terminais retroportuários, né? E também, eu sempre digo isso, a possibilidade de Guarujá passar a trazer indústrias produtivas ligadas diretamente ao porto. A gente tem uma opção aí de colocar as famosas zonas de processamento de exportação, que pode ser colocada no Guarujá, pode ser colocada na área continental de Santos, mas que vão estar dentro da rodovia que liga ao porto, à margem esquerda, né? Então, assim, a gente tem várias opções de discussão ali, onde a gente vai ter que complementar e isso tudo se integra, né? Na verdade, quando você começa a colocar aqui, olha, nós estamos com um aeroporto ali no Guarujá quase pronto. Nós estamos com a nova obra também, nova né? obra que vai sair. Nós estamos com a viabilização da concessão do canal, da construção do canal, do túnel que liga. Então, quer dizer, tudo isso vai surgindo oportunidades para aqueles, para que a gente consiga, e esse ano a gente vai ter a participação de bancos de desenvolvimento participando, né, para que eles estejam atentos aonde eles têm a oportunidade de fazer investimento, e principalmente para nós aqui, é o que a gente vai trazer de negócio, o que a gente vai gerar de emprego e o que a gente vai trazer de desenvolvimento aqui, não só para a região da Baixada, mas como o Brasil como um todo. Legal. André, vamos entrar agora um pouco dentro dos painéis, né? Referente ao painel de reindustrialização, né? Eu gostaria que você me desse um apanhado aí dos moderadores, enfim, dos assuntos debatidos. A reindustrialização, Luiz, ela vem até por uma necessidade de mercado, né? O Brasil hoje, ele vem precisando, né, mais do que nunca, se reinventar, principalmente na atividade industrial. Nós tivemos, em razão dessa medida aí dos Estados Unidos, de fazer uma tarifação alta, que a gente consiga hoje encontrar novos mercados. Mas você sabe que os mercados, eles nunca são iguais, né? Então, sim, por exemplo, o Brasil tinha lá no sul do Brasil uma grande parte do mercado que vendia cerca para os Estados Unidos, material que vem de madeira. Você não vai conseguir um outro mercado que compre exatamente isso que os Estados Unidos comprava, né? Porque cada país, cada região tem características diferentes. Então, há uma necessidade da reindustrialização se adaptar a isso, né? A gente vai falar também da questão da transição energética, que é algo que vem sendo debatido, principalmente aqui com as indústrias de Cubatão, que já vem há muito tempo falando de descarbonização, de novos ecossistemas. Então, a gente vai integrar aqui atividade produtiva local. Então, a gente vai falar muito sobre o que a gente tem de novidade para os próximos anos, né? E é muito importante que a gente fale o seguinte, Luiz, a gente tem que trabalhar o pequeno industrial, sim, também visando um crescimento que ele tem a oportunidade de ter nos próximos anos. Muito importante. André, agora a gente entrando dentro do segmento e do painel de porto e infraestrutura, a gente sabe das dificuldades, né, dos principais portos referente à infraestrutura e integração portuária, no trabalho portuário. Qual a visão que o painel,
enfim, o evento vai trazer as pessoas, enfim, desse setor, no setor? Olha, Luiz, o que a gente tem observado aí durante o ano, nas nossas entrevistas, nas nossas conversas primeiro, que o Porto de Santos ele vai ter uma condição muito grande de dar um sobressalto. Primeiro, pela instalação de um novo grande terminal, que é o STS 10 ou Santos 10, e segundo, pela própria atividade de infraestrutura de chegada e saída nos terminais. A gente sempre brinca, né, que os terminais do gate para dentro são autossuficientes, que eles batem recorde de movimentação, que eles estão cada vez melhores, mas a gente tem um gargalo ali, que é um gargalo rodoviário, que é entrar e sair desses terminais. Então, é importante que a gente apresente no debate, é importante que a gente consiga colocar essa preocupação das necessidades que vem com a instalação de um novo terminal, aonde a gente deve ter um aumento aí, coisa de 8, 7 mil caminhões por dia, dentro desta malha que hoje já é de 17, 19 mil caminhões, nós estamos falando de um aumento de 50%, obras complementares que favorecem aqui a entrada e saída, mas que também ajudam o desenvolvimento desses terminais existentes. Então, é importante que a gente coloque isso na mesa, é importante que a gente chame a atenção do governo federal, mas também é importante que a gente saiba o caminho que a gente vai tomar. Por isso que sempre eu falo, no final do encontro Indústria Porto, é gerado um relatório e encaminhado às autoridades para que elas tenham consciência daquilo que a gente vem debatendo desde 2022. Em meio às imposições tarifárias dos Estados Unidos, a indústria automotiva brasileira está rindo à toa. É que o setor terminou o mês passado com o maior volume de exportações registrados desde junho de 2018. Foram mais de 57 mil veículos embarcados para o exterior, o que representa um crescimento de mais de 19% em relação a julho e de mais de 49% em relação a agosto de 2024. O destaque vai para a Argentina, que respondeu por 59% de todo o volume exportado no mês. Desde janeiro, o Brasil já embarcou mais de 313 mil veículos para fora do país. Você sabia que Santos abriga um museu dedicado apenas ao Porto? Instalado num casarão de estilo vitoriano de 1902, o Museu do Porto foi inaugurado em 1989 e tem documentos, peças históricas, equipamentos e uma biblioteca que traz informações sobre a construção dos primeiros metros de cais do que viria a ser o maior porto da América Latina. São mais de 2.000 itens e até um barco histórico totalmente restaurado. Vale a pena conhecer. O Museu do Porto funciona de segunda a sábado, das 9 da manhã às 5 da tarde, com entrada gratuita e fica na Avenida Rodrigues Alves, sem número, na esquina com a Rua João Alfredo, no bairro do Macuco, em Santos. Isso. Pegando esse gancho, né, da questão do... A gente está na 4ª edição do... Eu gostaria que você me voltasse um pouquinho atrás e contasse um pouco da história de como surgiu o ENIP, né, o Encontro Indústria Porto. Surgiu, como eu falei assim no começo, da necessidade da gente de ligar a atividade produtiva, atividade logística, né? Então a gente começou a construir isso. No primeiro ano, que foi 2022, a gente teve um debate voltado às cidades, né? Aqui a Cubatão, Santos, até Praia Grande participou desse debate, porque tem uma grande extensão territorial que pode receber empresas retroportuárias, pode receber terminais, né? Então, ele foi muito produtivo porque ele começou a construir uma base de uma discussão que a gente quer ter sobre atividade produtiva e atividade logística falando junto. No segundo ano, em 2023, esse evento foi muito ampliado, né? A gente teve aí um recorde de participantes, mais de 750 pessoas participaram no dia, onde a gente já conseguiu incluir outras pautas. Tratamos o turismo como indústria, a indústria do turismo. A gente começa a falar da necessidade de ter navios de passageiro durante o ano todo. Por quê? Porque a gente sabe, agora estamos numa iminência de começar uma nova temporada de cruzeiro, que cada temporada ela traz em torno de 1.200.000, 1.300.000 passageiros. Isso coloca na economia da Baixada Santista mais de 300 milhões de reais. Seja através de hotel, de restaurante, de uma compra no shopping center, é nítido. Qualquer pessoa da Baixada Santista sabe quando tem um navio de passageiro atracado no porto
Porto de Santos, porque a quantidade de pessoas na rua aumenta muito, e pessoas que estão consumindo, porque estão de férias, estão passeando. Então a gente colocou a indústria do turismo para trabalhar com isso. Juntamente, a gente também trouxe outras ideias, que foi trazer os pequenos industriais, aquelas empresas que são empresas muitas vezes ainda familiares, mas que têm projetos que precisam de um apoio, e aí entrou quando nós começamos a trazer o BNDES para participar, né, para poder trazer assim, olha, há uma chance de obter um financiamento, há uma chance da gente conseguir, quer dizer, é tratar todos por iguais, independente do tamanho, independente da potência, mas que todos tenham a oportunidade de dialogar com os grandes players e principalmente deles conseguirem falar com o mercado, que muitas vezes o pequeno não tem chance de falar com o mercado. Já no terceiro ano, a gente deu uma grande perspectiva de levar esse debate para o cenário nacional. Sim, né? Aí, muito importante com a essa entrada questão, da TV Band News, a gente conseguiu colocar esse debate para 62 milhões de pessoas em todo o Brasil. Inclusive, geramos 3 documentários de 10 minutos que foram em rede nacional, né, onde teve um impacto muito grande. Eu sei disso porque a gente consegue medir pelo telefone celular, pela resposta das pessoas. Olha, eu vi o documentário. Então, isso levou o debate além dos limites da região metropolitana da Baixada. A gente conseguiu chegar em Brasília, em Goiás, Mato Grosso, que esse era o nosso objetivo. Era a gente levar a condição do debate para outros estados, porque muitas vezes as pessoas lá no Mato Grosso acham que o problema do acesso ao Porto de Santos é um problema da Baixada. Não. E eu falo, não é, porque se a sua soja não chegar no navio, o problema é seu, que é o produtor de soja. Sim. E com o debate em rede nacional, a gente conseguiu elevar isso para um nível que chamou a responsabilidade de todo mundo. E esse ano, novamente, nessa parceria aí com a TV Band News, em rede nacional, a gente vai conseguir novamente, através de um jornalista que faz entradas ao vivo durante o evento, que faz algumas tomadas e também com a geração do documentário, mostrar aquilo que está sendo debatido e principalmente aquilo que está sendo levado de conclusão para as autoridades. E isso, de uma conotação em âmbito nacional, abre muito mais a possibilidade de você ter sucesso nas demandas que estão sendo encaminhadas. Sim, com certeza. Entrando nessa linha de comunicação, né, você bem ressaltou, né, a parte de comunicação e marketing, de divulgação do setor portuário, que a gente vem percebendo que vem tendo uma crescente, né? Eu gostaria de saber, na sua visão, essa transformação e os resultados em práticas, né, do setor portuário, assim, à sua vista, no caso. Olha, Luiz, há mais de 20 anos atrás, eu escutei um termo na cidade de Barcelona, no ano de 2005, um negócio chamado Relação Porto-Cidade. De lá para cá, isso tentou de muitas formas ser implementado aqui na nossa região, porque as pessoas que têm desconhecimento do que é uma atividade logística portuária, muitas vezes se sentem impactadas pela quantidade de caminhões, pelos problemas que todo desenvolvimento, Sim. independente de ser logístico, ser portuário, pode ser industrial, qualquer tipo de ação, né, ela sempre tem um impacto na sociedade. E as pessoas muitas vezes comentam, poxa, mas o porto... mas não viam o lado bom, que é a geração de empregos, que é o desenvolvimento, Sim. que é o que traz de tecnologia e principalmente o que tem acontecido nos últimos anos. A gente teve uma retomada a partir do momento que a Autoridade Portuária de Santos, e aí a gente tem que reconhecer o mérito do atual presidente, Anderson Pomini, que colocou o debate Porto-Cidade presente, Sim. divulgado de uma forma mais abrangente, a sociedade passou a entender a necessidade da gente ter atividade logística portuária aqui presente no dia a dia. E o que fez isso? Começou a surgir interesse de pessoas de outras regiões, como no ano passado, veio pessoal de Santa Catarina, do Paraná, todo mundo querendo conhecer o porto e principalmente voltar a ter cursos específicos para a atividade logística, que hoje é muito importante. Né? Hoje você pega terminais que hoje já estão no seu limite de produção, o que eles têm que fazer? Eles têm que trazer tecnologia, muito disso voltado com inteligência artificial hoje, para aumentar a sua produtividade. Então você começa a ter mais eficiência, mas como é que você tem mais eficiência? Trabalhando cada vez mais certinho. E para trabalhar cada vez mais certinho, você tem que estar mais ajustado. Para estar mais ajustado, você tem que ter mais especialistas. Então você começa a ver que o próprio nível socioeconômico do porto mudou nos últimos anos.
né? Antigamente o coitado do trabalhador portuário ia lá, sofria de operacional, né? sol, operacional, estava lá. Hoje não, hoje ele é um trabalhador respeitado, hoje ele é um trabalhador que luta pelos seus direitos, está aí hoje debatendo a nova PL que está sendo discutida, mas que está sendo ouvido, que antigamente ele nem ouvido era. Então hoje todo mundo tem o seu respeito e a gente coloca isso graças a essa interlocução chamada Porto Cidade que a gente conseguiu colocar na região. Ótimo. André, a gente sabe que nesse 2025 uma etapa Brasília, Distrito Federal, será um dos eventos do ENIP, né? Eu gostaria que você me falasse quais serão as outras regiões também que o ENIP vai estar, né? E o que o público pode esperar aí dessa primeira etapa. Olha, a gente entendeu, Luiz, que fazer uma etapa em Brasília é fundamental, porque lá estão os tomadores de decisão, né? Então vai ter participantes do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, já confirmado, do Ministério de Portos e Aeroportos, do Ministério do Empreendedorismo. Então a gente vai levar a Brasília um debate que é nosso, mas que tem um interesse nacional, né? Então, no dia 25 de setembro, lá no Clube de Engenharia de Brasília, a gente vai trazer esse primeiro, né? No dia 27 de outubro, vamos debater em São Paulo, aqui na capital do estado, no centro financeiro do Brasil, né? O que a gente tem de oportunidades, né? De novos projetos, de perspectivas de crescimento. Por quê? Porque os bancos, o dinheiro vai estar na mesa, o dinheiro vai estar ali para dizer o seguinte, o que tem de projeto que eu quero financiar? Sim. Então, vai ser uma etapa muito interessante, a gente apresentar novidades, propostas e principalmente apresentar negócios, né? E encerramos em novembro, no dia 17 de novembro, com uma etapa em Recife, né? Onde a gente vai mostrar a conexão do Norte e Nordeste com o Sul e o Sudeste. O que o Norte e o Nordeste têm de produção, o que eles têm feito de exportação e principalmente aquilo que eles têm de perspectiva de projetos futuros que a gente pode interligar, principalmente, aí eu volto a falar a importância da navegação de cabotagem com o Porto de Santos. Entendi. André, eu gostaria que você deixasse uma mensagem, né, para os nossos telespectadores, né, sobre o evento e volto a falar, eu agradeço aí a oportunidade da gente esse bate-papo. Eu sei que esse período está sendo bem corrido, esses próximos 3 meses aí vão ser bem corrido para vocês aí do ENIP, né? Gostaria que deixasse uma mensagem aí para o nosso público sobre esse primeiro evento que vai ter agora em Brasília. Olha, Luiz, primeiro eu queria agradecer muito a dedicação que o Jornal Portuário tem dado ao Encontro Indústria Porto, porque é de fundamental importância a gente ter a divulgação do nosso trabalho, porque esse trabalho, quando acontece um evento, muitas pessoas acham que o evento está acontecendo naquele momento. Não, o evento é preparado o ano todo. Sim. O evento tem vários debates, várias construções de pautas, vários acordos que são fechados para que a gente consiga levar o melhor, a gente consiga extrair o melhor naquele momento que é todo mundo sentar à mesma mesa. E o Jornal Portuário tem sido fundamental para isso, né? O Jornal Portuário tem conseguido trazer e levar também notícias de todos os portos no Brasil. O que para nós, o que acontece? Coloca num outro patamar, num outro protagonismo de discussão. Sim. Então, assim, o que eu posso deixar de mensagem é: acompanhem o Jornal Portuário, vejam as notícias. Você tem colocado um trabalho semanal muito bom, onde as pessoas vão poder entender. E vamos voltar a um assunto, Luiz, que é muito importante. A gente nunca deixa de acolher os estudantes. Lá em Brasília teremos estudantes da Universidade de Brasília, estudantes que estarão participando, assim como sempre tivemos aqui em Santos, alunos do campus participando, porque a gente gosta também que o jovem acompanhe aquilo que está acontecendo. Então, lá em Brasília, a Universidade de Brasília vai levar um grupo de estudantes, onde vão participar do evento e, principalmente, são pessoas que amanhã serão profissionais que vão estar no mercado. Ok. André, obrigado mais uma vez e é isso, e nos encontramos lá em Brasília. Obrigado, Luiz, pela oportunidade e com certeza você que está acompanhando aí vai ver que os debates vão ser muito enriquecedores. Obrigado a você. A Autoridade Portuária de Santos, APS, foi a vencedora do 2º Prêmio de Inovação de Boas Práticas de Governança Portuária. A premiação é um reconhecimento ao projeto do Manifesto ESG do Porto de Santos, onde a APS reafirma o seu compromisso com um mundo mais sustentável e socialmente consciente. Criado em 2023 pelo Instituto Conhecer pela Educação e Cultura, o prêmio visa reconhecer e valorizar esforços na gestão eficiente e transparente dos portos, promovendo a sustentabilidade, segurança e competitividade do setor. Terceira Conferência Internacional de Portos, um evento que é tradicional lá na região, né, Vitória, Espírito Santo. Toda a comunidade portuária de Capixaba participa lá. E esse ano teve a 2ª edição do Prêmio de Melhores Práticas em Governança e Inovação.
E nós, a nossa equipe aqui da PS, quando soube do edital, da publicação do edital, fizemos a inscrição do case do Manifesto ESG do Porto de Santos, que é um hub que a gente tem ESG aqui, que envolve atualmente 36 empresas do Porto, né, mais 15 apoiadores. São empresas que não estão diretamente na autoridade portuária, envolvidos com a atividade portuária, mas fomentam a pauta de sustentabilidade ESG também, ou seja, atualmente 51 adesões desse manifesto. E aí nós ressaltamos as ações. No primeiro ano do manifesto a gente fez um inventário de ações, né, dos terminais com relação à pauta ESG. Criamos uma base de dados muito sólida e a gente começou a observar o seguinte: determinado terminal está bem na pauta de descarbonização, por exemplo. Aí nós fomentávamos uma troca de experiência, um benchmark com outros terminais. A gente fez bastante isso no primeiro momento. Nesse momento, já completou 2 anos o manifesto, agora em agosto de 25, ele virou uma grande incubadora de projetos, né? Então, por exemplo, o projeto Porto Fortalece a Economia Local, que é um projeto do SEBRAE, que visa capacitar empresas locais, empresas que têm sede e foro em um dos 9 municípios da Baixada Santista, surgiu no manifesto, a partir de uma ideia do SEBRAE que foi sendo lapidada por esses 51 players que tem lá. Então a gente fomenta uma governança para fora da PS, né? Que é basicamente a ideia do manifesto. Apresentamos isso na regra do edital, no formato de um case, e ele foi selecionado como primeiro lugar. Então para a gente é uma honra ter recebido esse prêmio em nome da empresa, é um reconhecimento do nosso trabalho aqui, que não só é da PS, né, de toda a comunidade, ou seja, tem 51 agentes, 51 empresas por trás também, além da autoridade portuária. Olha, a gente fica muito feliz com isso, porque toda vez que a gente vem aqui na autoridade portuária, primeiro que a gente toma mais conhecimento desse trabalho que vocês fazem aqui, que é espetacular, principalmente nos últimos anos aqui, de algo que eu escutei há mais de 20 anos atrás, que chama uma relação Porto-Cidade, né? E isso que você relatou para nós é uma relação Porto-Cidade com responsabilidade, que é integrar aquele pequeno local, né, através do SEBRAE, quando ele colocou essa pauta de colocar o fornecedor para essas 51 empresas aí, possíveis utilizadores do sistema dos pequenininhos, né, daqueles que lutam todo dia para manter empregos, para gerar impostos. Então, assim, a gente tem muito que parabenizar a autoridade portuária, a gente fica muito feliz de dar esse tipo de notícia, né, e a gente vê que realmente vocês conseguiram colocar o Porto de Santos num protagonismo nacional com toda a sua excelência por completo, porque a responsabilidade social hoje, ela acompanha o desenvolvimento do Porto. E isso para nós aqui da região é muito importante. Então, a gente queria parabenizar o teu trabalho, o trabalho de toda a diretoria, do presidente Anderson Pomini, e falar que a gente gosta muito de dar essas boas notícias, né? O programa Integração, ele sempre mostra o Porto, a atividade produtiva, a gente tem essa relação da colocar a indústria para dialogar com o Porto, e a gente fica aí feliz e aguardando novas notícias. Então, assim, te parabenizar, e realmente para nós é muito gratificante escutar isso. Excelente, a gente agradece também a oportunidade. Eu gostaria de ressaltar que esse manifesto, né, ele é reflexo, você comentou, do presidente Pomini, até das ações dessa diretoria, né, de promover uma abertura institucional da empresa, principalmente aconteceu a partir de 2023, abertura para as prefeituras, para as empresas. O próprio escritório em São Paulo é reflexo disso, né, ou seja, a gente com uma presença institucional também na capital financeira do país, e discutindo com todos os agentes. Porto não é só gerir infraestrutura, não é só gerir ativo. Você tem que ser construtor dentro da sua comunidade. O Manifesto ESG é um dos projetos que reflete essa nova visão. Obrigado. Obrigado a você, Cláudio. Não deixe de acompanhar todas as edições do Integração 5.0, todo sábado no canal do Encontro Indústria Porto no YouTube e também na TV Serra do Mar. Mas não se esqueça de fazer sua inscrição e ativar todas as notificações, seja na internet ou na TV. O Integração 5.0 é a melhor maneira de você ficar por dentro do que acontece de mais importante nas indústrias e nos portos do Brasil.